configuração, falando quais são as rotas que você pode utilizar e a documentação. Só que se você bater essa rota aqui, ó, WPV2/posts, por exemplo, que seria para pegar os últimos posts cadastrados, não vai funcionar, porque não tem um plugin de rotas. Então é isso que eu estou querendo dizer em relação ao que está na infraestrutura e o que precisa de plugin. Bom, dá para vocês verem o código? Ou está meio pequeno? Tá vendo? Aqui eu estou usando o seu URL. Ó. Seu URL lembra de correio para mim. Aqui você coloca a URL que você quer. Então aqui, esse demo WP API é um WordPress que eles subiram lá para vocês testarem. Só dá para fazer as operações de GET, porque as operações de PUT ou POST você precisa estar autenticado. Para ele saber quem está publicando o post, saber quem está alterando, obviamente. Então se eu quero aqui, por exemplo, trazer os últimos 2 posts cadastrados, eu passo esse per page 2 e esse JSON aqui é um módulo Node que eu instalei para o terminal printar bonitinho assim, ó. Senão printa aquele parada reta, você não entende nada. Aí ele traz aqui o dado do post, data de publicação, data de GMT, que tem essas duas datas diferenciadas, o slug do post, o tipo do post, ali está, por exemplo, o padrão é post. Mas se eu quisesse trazer os carros cadastrados, o type seria car, ou algum nome que você definisse na hora de registrar o CPT. O link para o cara acessar aquela página, o título, o conteúdo, o autor e uma porrada de campo aí para baixo, que não dá para mostrar todos. Exemplo de quando você quer pegar um único post. Então ali eu peguei uma listagem de posts e eu quero pegar dados únicos de um post. Eu passo aqui, ó, esse /1, e esse /1 é o ID do próprio post, e ele vai trazer para mim, ao contrário de um array, que está aqui, ó, o array marcado, ele vai trazer um objeto com os mesmos dados, só que unicamente daquele post. Se eu quero fazer uma inserção de dados através da API, então aqui, verbo HTTP. Todo mundo sabe o que é verbo HTTP? Só para saber. Mais ou menos? Verbo HTTP é o seguinte, quando você cria uma requisição HTTP, o servidor fala para você, meu querido, qual que é o verbo que você está usando? Aí você fala assim, eu estou usando o verbo get. O verbo get é o quê? Pegar dados através de uma rota que esteja lá no Apache ou no servidor que você estiver usando. Pegar dados é o quê? Ele vai no servidor e ele vai entregar dados. Pronto, só isso. Um verbo HTTP do tipo POST. Você está enviando alguma coisa para o servidor e nesse jeito é uma coisa que vai ser inserida. Normalmente em API RESTs, o verbo POST vai ser para inserção. O verbo PUT vai ser para alteração, updates, e o verbo delete para... Essa você vai falar, né? Existem mais 2 verbos, que é o head e o purge, mas esses são usados mais para casos de invalidar cache, alguma coisa desse tipo. Em API REST vocês vão ver muito pouco deles. Bom, qualquer API REST no mundo segue essa estrutura? Sim, REST é uma especificação padrão, então você vai ter essa estrutura de URL, parâmetros, verbos para conseguir fazer isso. Então o primeiro carinha aqui, ele insere dados, eu tenho que passar esses campos como um JSON, então quero o título, novo post, e ele vai retornar para mim o post inserido com o ID que foi gerado. E aqui eu abreviei, mas tem uma porrada de dados aí, lembra disso. Aqui embaixo, eu quero fazer a alteração. Eu passo o ID do post, alterei o título e ele retorna para mim o cara que foi alterado. Alguma dúvida? Mais fácil mastigar água? Quem vai começar a usar amanhã? Não há ninguém, né? Tá bom, gente. Uma parada legal, olha só. Bom, vamos dar uma olhada na aplicação, para vocês entenderem como é que funciona isso. Eu queria fazer um exemplo em Native React, mas eu não tive tempo, eu tive que trabalhar de ontem para hoje até no hotel e não deu para fazer, eu ia fazer ele ontem. Então eu fiz um exemplo numa aplicação em Node que está usando React, não está usando Flux, não sinta decepcionado comigo, mas eu queria fazer um exemplo simples para ficar claro para todo mundo. Tá bom? Mas Flux é uma boa para trabalhar, mas é uma parada bem pequenininha, não é nada monstruoso. E no caso do Node, eu estou usando ele como proxy servidor. E por que eu estou usando ele como proxy servidor? Essa imagem está desconcentrando vocês? Vocês conseguem fazer? Vou adiantar mais uma. Aí, deixa essa aí. Então é o seguinte, o ideal, se você está criando uma aplicação que só pega dados do Express, eu quero pegar os últimos posts, quero pegar as imagens, eu quero pegar cadastro lá de carros que eu comentei. Dá para você fazer uma aplicação direto no JavaScript,
sem precisar de um servidor. Porque você só vai fazer o get dos arquivos, você não está inserindo nada. E aí o ideal é você gerar uma chave de autenticação de um nível de usuário. No WordPress tem vários níveis de usuário, que a gente chama de roles. Você pega um usuário, por exemplo, do tipo autor, que não consegue fazer... Não, autor não, subscriber, que não consegue fazer nada, ele só vê o perfil dele, mais nada. E aí você pega esse tipo de usuário, gera uma chave para esse usuário, e aí o cara vai fazer só a leitura dos dados, porque é algo totalmente inofensivo. Você não vai precisar fazer... Sabe usar o AUF? Todo mundo sabe o que é o AUF? Autenticação para o AUF. O AUF é um protocolo para você autenticar num site remotamente. Então, eu estou no meu site aqui, por exemplo, em Node, e eu quero me autenticar no WordPress como um usuário. Eu vou colocar o usuário e senha lá no Node para o bonitão pegar? Não, pelo amor de Deus. O que você vai fazer? Vai na aplicação, que é no caso do WordPress, e registra um app. Se vocês quiserem usar, por exemplo, a API do Facebook, Twitter, Google, vocês vão ter que usar o AUF. No caso dessas, elas vão usar o AUF 2.0. No caso do WordPress, a gente vai usar o AUF 1.0 mesmo. Então você cria lá aquela App Key, já viu? App Key, Secret Key, coloca na sua aplicação, ela autentica e te retorna os dados. É uma forma de você logar e ele autenticar assim, ó, esse aplicativo pode usar os meus dados. Outros aplicativos não podem usar. Então é essa a diferenciação que a gente faz. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidão. Ligar o microfone. Dá pra entender alguma coisa daí? Tá pequeno? Pera aí, vou aumentar aqui. E agora? Melhorou aí atrás? Beleza. Então tem aqui uma pastinha que eu criei. Isso tá lá no meu GitHub, depois quem quiser baixar para testar. Que é uma aplicação feita em Node consumindo o WordPress. Tem duas formas, e na verdade tem mais formas de você trabalhar com Node para quem... Depois na palestra de Node minha, eu acho que deve citar isso, que é... Ou você dando um Node chamando um arquivo do servidor, ou você usando o mais ideal, que é o Node bom, que toda vez que você faz uma atualização, ele já restarta o servidor. Se você der só o Node, o que vai acontecer é que quando você fizer uma atualização, você tem que cancelar o processo e fazer de novo. Tá? Então eu vou usar o Node aqui para levantar o servidor no app.js. Levantando esse carinha, vocês conseguem ver o código daí? Ou tá pequeno? Dá pra ver aí no fundo o código? Espera aí, vou melhorar. Ei, show? Bom, aí já vem a perguntinha daqueles haters que saem com o Node. Por que você não está usando mim? Por que você não está usando VC? Porque é um exemplo, galera. Fica tranquilo. Só um exemplo. É só para vocês pegarem e estudar. Depois vocês podem arquitetar essa palavra do jeito que vocês quiserem. Fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, aqui em cima eu estou usando todos os módulos que eu quero fazer, o require. E o mais importante deles é esse dois, que é o service e o auth. Vou mostrar aqui para vocês. Na pasta de config, eu tenho aqui o auth. Nesse OAuth eu estou usando, eu não desenvolvi essa lib do OAuth, apesar que tem um erro nela, eu submeti lá para os caras e eles não aceitaram. Mas quando aceitar eu posso falar que eu ajudei alguma coisa, eu por enquanto não ajudei nada. Está só lá ainda para o pull request deles. Então tem essa lib de OAuth, existe um monte de lib de OAuth no Node, mais fáceis, mais difíceis, aí vai do critério de vocês. Tem uma parada que no Node chama Passport, que é para fazer login com AUF. Cara, trem é mágico. Você baixa e fala assim, logo Facebook. Tá logado. Logo com Google, tá logado. Twitter, GitHub, o que você quiser, o trem loga. É fácil demais para fazer. Então, quem quiser usar o Passport também, é um módulo disponível lá. Bom, primeiro eu chamo aqui o módulo AUF, depois eu chamo o Service.
Dentro do service vai estar as rotas que eu estou utilizando. Você pode ignorar essas chaves aqui, que foi duas que eu gerei para evitar ficar gerando toda hora. Eu coloquei a URL de base. A URL de base é a URL onde está instalado o meu Express. Então, se eu voltar aqui no navegador, quem nunca viu um admin do Express? Levanta a mão. Caramba, gente. Vamos lá, então. Eis aí o admin do Express. Nada surpreendente, né? Tranquilo. Aonde que você registra o seu aplicativo? Aquilo que eu comentei. Aqui nos plugins, tá os plugins que eu estou precisando usar. Ó. WP REST API, que é aquele que implementa a versão. Depois, esse WP REST Meta Endpoints, ignora eles da mente. É só para uma coisa específica do REST. Vocês não vão precisar dele no dia a dia, não. E por último, o de OAuth, que é para fazer o login. Sem o OAuth não tem como fazer o OAuth, não adianta. O plugin de OAuth vai ser integrado ao Core em breve, mas esse cara vai demorar mais ainda para ser. Tá? Aqui na parte, quando você instala o plugin de OAuth, aqui nas configurações, usuário, tem um cara que chama Applications. Dentro do Application eu criei aqui uma aplicação e ele vai gerar para mim duas chaves, que é o meu Client Key e o meu Secret Key. É através dessas chaves que eu vou conseguir autenticar no Express. Beleza até aqui? Não parece usar no Twitter? No Twitter é desse jeito, quando você cria uma aplicação lá, ou Facebook. É nessa estrutura. Bom, voltando aqui. Eu venho cá e informo quais são as URLs que ele tem que fazer o request do auth, o access, aí eu tenho a key e a secret key. Vocês falaram que não tem muita noção de como é que funciona o auth, mas o auth basicamente é o seguinte. Eu crio uma chave de aplicação. Essa chave de aplicação vai ser mandado primeiro para um request, que é o quê? O servidor, no caso o WordPress, vai validar a sua chave. Quando ele validar a sua chave, ele vai retornar para você uma chave de acesso temporária. Geralmente ela vale 24 horas, dependendo do CMS que você trabalhar. Ou desculpa, da plataforma. Você pegou essa chave, você manda de novo para o WordPress, e aí você recebe uma chave que a gente chama de permanente. Essa chave vai durar para sempre. Isso é padrão do OAuth, tá? Não é padrão do Express.